Quero compartilhar com você, nesse vídeo de hoje, uma mensagem, uma verdade, que se entrar dentro do seu coração, vai mudar completamente a forma como você vive. Nós falamos muito sobre salvação, falamos muito sobre milagres, falamos muito sobre promessas, mas você sabia que existe algo que sustenta tudo isso? E esse algo se chama Reino de Deus. E junto com essa verdade, vem um lembrete poderoso tanto para minha vida quanto para a sua vida também. Jesus disse lá em João capítulo 18, versículo 36... O meu reino não é desse mundo. Isso significa que o que a gente valoriza, significa que o que a gente pensa, significa também que o que valorizamos e para onde nós estamos indo é completamente diferente, completamente o contrário do que o mundo pensa. Nós estamos vivendo também num período, numa geração, num tempo em que as pessoas estão a todo tempo correndo atrás de muitas coisas. As pessoas correm atrás de fama, correm atrás de status, correm atrás de dinheiro, de segurança, de reconhecimento. E eu quero deixar bem claro que tudo isso tem o seu valor. Tudo isso tem um valor. Segurança, reconhecimento, tem o seu valor. Ter uma boa condição financeira, tem o seu valor. Mas o problema todo é quando a gente põe no nosso coração que isso é a única coisa que existe. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vive uma vida como se dinheiro, fama, reconhecimento, segurança, status fosse a única coisa que existe. Essa pessoa nem se importa com o que acontece com a sua alma depois da sua morte. Elas vivem achando que aqui na Terra, tudo que ela conquista, todos os sonhos que ela tem, todos os objetivos que ela tem, é só isso que existe. Não existe mais nada. A Bíblia, ela deixa bem claro pra gente que a nossa cidadania não é terrena. Nós somos cidadãos do... Isso aí. Nós somos cidadãos do céu. E se você quiser conferir, dá uma olhada no que está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Isso também deixa bem claro, tanto para mim quanto para você, que a terra não é o nosso destino final. A terra é só o caminho, mas não é o nosso destino final. E quando a gente entende que a Terra não é o destino final, mas ela é só o caminho para o nosso destino final, nós paramos de viver como turistas distraídos. Para refletir sobre isso depois. Quando a gente entende que a Terra não é o nosso destino final, mas a Terra é o caminho para o nosso destino final, que é o céu, a gente para de viver como turistas distraídos e começamos a viver como peregrinos focados no nosso destino. A palavra, ela nos chama de peregrinos e estrangeiros. Depois dá uma olhada lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E deixando bem claro também que essa expressão, ela não é romântica e também não é poética, é real. Nós estamos numa terra que não é nossa, mas nos foi confiada como um campo de missão. A terra nos foi confiada como um campo missionário. E você sabe o que isso significa? Significa que cada escolha que a gente toma, cada valor que a gente segue, cada passo que a gente dá na nossa vida, tudo que a gente faz precisa refletir a pátria que a gente representa. Que pátria que você representa? Se você é cidadão dos céus, você representa que pátria aqui na terra? Nenhuma terrena. Você não representa a pátria Brasil, você não representa a pátria, sei, qualquer país. Você representa a pátria do reino. A sua bandeira é a bandeira de Cristo. Eu e você, nós não somos, em hipótese nenhuma, cidadãos de segunda categoria. Tanto eu, quanto você, cristão, que me ouve, que me segue, somos embaixadores. Olha que coisa linda. Somos embaixadores do céu, vivendo num território estrangeiro. Basicamente é isso. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele não nos prometeu apenas o céu como algo no futuro. O reino não é algo futuro. Ele disse, deixou bem claro que o reino já havia chegado. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus deixou bem claro isso. Ele disse, o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15, depois você dá uma olhada na sua Bíblia aí. O reino não é apenas um lugar físico, lá no futuro, não. O reino é uma realidade espiritual que já começou dentro de todo aquele que nasceu de novo. João capítulo 3, versículo 3. Isso quer dizer que mesmo a gente vivendo num mundo quebrado, nós já podemos experimentar a cultura do céu aqui, agora. E essa cultura é totalmente oposta à cultura do mundo. No mundo, a grandeza é medida pelo quanto você é servido. Já no reino, a grandeza é medida pelo quanto você serve. É isso aí. No mundo, felicidade é conquistar para si. Já no reino é conquistar pelo outro. No mundo,
Segurança é ter controle. Já no reino, segurança é a gente entregar o controle para Deus. É totalmente diferente. E é por isso, gente, que eu sempre digo, seja nos meus stories, seja nos meus vídeos, seja por frases, eu sempre digo isso, que servir Jesus não é algo natural. Seguir Jesus, servir Jesus, seguir os seus mandamentos, seguir o que ele nos ordenou é algo totalmente sobrenatural. Você não consegue de jeito nenhum viver os valores do reino só por força de vontade. Não tem como. Você precisa de transformação de dentro para fora. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Negar a si mesmo, gente, não significa se odiar, não significa se anular. Significa obedecer o nosso rei, mesmo que isso te custe algo que você gosta muito. Significa abrir mão de direitos, abrir mão de desejos, confiando que o reino, ele tem algo muito... Vou usar infinitamente. Confiando que o reino tem algo infinitamente maior. A gente abre mão de direitos, de prazeres, de direitos, de vontades, porque a gente confia que o céu tem algo infinitamente maior para nos oferecer. E essa é uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. Porque todo dia, escuta o que eu estou te falando, todos os dias o mundo vai tentar te puxar de volta para os seus padrões. Porque o mundo ele tem o padrão dele. E a gente está vivendo no mundo. Mas a gente precisa se lembrar que nós somos cidadãos do céu. Mas o mundo vai tentar te puxar a todo tempo para a cultura do mundo. É por isso que todos os dias a gente precisa passar por transformação. Todos os dias a gente precisa renovar a nossa decisão. Eu sou de Cristo. Eu sou transformado. Eu sou cidadão do céu. É isso. Enquanto o mundo vive por aparência, nós vivemos pela fé. E isso muda completamente a forma com que a gente reage às situações. Quando o mundo vê crise, nós enxergamos a oportunidade de confiar. Quando o mundo vê perda, nós enxergamos espaço, a gente consegue ver espaço para a providência de Deus agir sobre nossas vidas. E quando o mundo vê morte, nós enxergamos o início da eternidade. E é exatamente por isso que a esperança é incompreensível para alguém que não conhece Jesus. Ela não se baseia no que está acontecendo agora. A esperança que a gente tem em Cristo não se baseia em acontecimentos, não se baseia no que a gente vê, não se baseia no que está acontecendo, mas no que o próprio Jesus já garantiu para sempre. Ser parte do reino, gente, também significa carregar uma missão dentro de nós. Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo, lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Eu não sei se você sabe, mas o embaixador, ele vive sempre num país estrangeiro. O embaixador, ele vive sim num país diferente, numa cultura diferente, mas ele representa fielmente a cultura, ele representa as leis e a autoridade do seu país de origem. E exatamente assim somos nós, chamados para representar o céu aqui na Terra. E representar o céu aqui na Terra significa trazer paz onde há conflitos, significa verdade onde há mentira e também luz onde há escuridão. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal ele preserva e dá sabor, e a luz ela expõe e guia. Se o sal ele perde o sabor, para que ele serve? E se a luz é escondida, do que adianta? A presença de um cidadão do reino precisa fazer a diferença onde ele está. Exatamente, onde você está. A sua presença tem que fazer diferença. A gente não está aqui para se adaptar ao mundo, mas para transformar o ambiente onde Deus nos colocou. Mas eu preciso te dizer, não posso te esconder isso, eu preciso te dizer que um cidadão do céu, ele tem um preço. Viver como um cidadão do céu tem um preço, e Jesus nunca, jamais escondeu isso de nós. Ele disse que seguir a Ele envolve renúncia e muitas vezes também perseguições. Vai custar relacionamento, vai custar oportunidades e até sua própria segurança. Mas eu te digo com toda certeza, com todo carinho, com todo o prazer do mundo, vale a pena. Porque o reino, ele é eterno. E tudo que a gente perde aqui, gente, não se compara. Tudo que a gente perde aqui por Jesus não se compara com o que a gente vai receber lá. Essa é a troca mais inteligente que alguém pode fazer. É a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida. Trocar o que é temporário pelo que é eterno. O problema, gente, é que muitos de nós ainda amamos muito esse mundo. Amamos muito, somos muito apegados com as coisas desse mundo. E quando eu digo nós, eu digo no todo, tá? Não estou falando todos nós, mas estou falando no todo. A maioria de nós ainda somos muito apegados às coisas desse mundo aqui. E Jesus, ele deixa muito claro pra gente: não ameis o mundo e nem
o que no mundo há. O amor ao mundo é inimizade contra o nosso Deus. Não é eu que estou dizendo, não. Está escrito isso. Não existe meio termo, não. Ou a gente vive para o reino, ou a gente vive para o sistema que é contra o reino. É isso. E essa é uma escolha que não define apenas a nossa eternidade. Não define apenas a nossa eternidade, mas também define a nossa qualidade de vida aqui na Terra. O inimigo, ele sabe disso. É por isso que ele quer que você se apegue, ele quer que você se distraia, ele quer que você crie raízes com as coisas terrenas, com as distrações que a gente tem aqui na Terra. Ele quer te fazer esquecer que tem algo muito maior preparado para você. Existe algo muito maior preparado para você, mas Satanás, ele tenta a todo momento fazer você se apegar com as coisas daqui, porque ele sabe que o que tem reservado para você é muito maior. E ele não vai poder ter isso mais. Ele não tem mais chance de ter de volta isso. Mas você tem. É por isso que ele quer tirar de você. Ele quer que você invista todo o seu tempo, toda a sua energia construindo um castelo de areia. Mas esse castelo de areia, um dia vem a maré, derruba ele. Mas Jesus, ele nos chama para investir em algo que não pode ser destruído. Algo que é eterno. O autor de Hebreus nos incentiva a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, porque Jesus é o autor, Jesus é o consumador da fé. Então a gente não pode viver olhando para os lados, olhando para trás, comparando, invejando, competindo. A gente precisa viver olhando para cima, buscando o reino em primeiro lugar e confiar que as outras coisas nos vai ser acrescentadas. O reino, ele não é apenas sobre o que vai acontecer quando a gente morrer. Não é só sobre isso. É sobre como a gente vive agora. É sobre a gente refletir o caráter do nosso rei nas nossas palavras, nas nossas decisões, também nos nossos relacionamentos. É sobre ser resposta para as orações das outras pessoas. Ser canal para milagres, ser instrumento de reconciliação. E no fim, o reino é sobre um rei. Não é sobre regras, mas é sobre relacionamento. Não é apenas sobre mandamentos, mas sobre conhecer e confiar naquele que governa com amor e com justiça. Um dia o rei vai voltar, e quando isso acontecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a grande pergunta para a gente finalizar esse vídeo aqui é: você tem vivido como cidadão do reino ou como cidadão desse mundo? Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou você é do reino, ou você é do mundo. Ou você representa o céu aqui na terra, ou você se mistura tanto com o mundo que ninguém mais percebe. Ninguém sabe dizer se você é do reino ou se você é do mundo. Fica imperceptível, porque você já se misturou tanto. Você tem feito tanto as coisas do mundo. Você tem se juntado tanto que não dá mais para ver em você Cristo. Ninguém percebe que você é diferente. Então hoje o rei está te convidando, está te dando mais uma oportunidade para realinhar o seu coração. O rei está te dizendo hoje, nesse vídeo, para você parar de viver, parar de tomar escolhas pelo que é temporário e começar hoje a viver, a tomar decisões, escolhas, atitudes, palavras, pelo que é eterno e não pelo que é temporário. Ele te convida a parar de investir no que é temporário e começar a investir no que é eterno. É hoje. Ele te convida para levantar os seus olhos e refletir que o reino não está distante. Perceba hoje que o reino já começou e você já foi chamado para fazer parte desse reino. A decisão é sua. O convite está feito aí para você. Mas eu quero te lembrar que a porta é estreita e poucos encontram essa porta. Poucos vão passar por ela. Finalizo mais uma vez com essa pergunta: você vai viver como cidadão dos céus a partir de hoje? Ou vai continuar se misturando com o mundo, se misturando tanto que as pessoas nem percebem que você é diferente? Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha para ajudar nosso trabalho e envie esse vídeo para algumas pessoas aí que você sabe que precisa ouvir essa palavra, precisa ouvir sobre o reino. Envia para o máximo de pessoas que você puder, ajuda também nosso trabalho, ajuda essa palavra, essa mensagem a alcançar outros corações. Deus te abençoe, tchau, tchau e até o próximo vídeo.